Graça e paz a todos vocês que acompanham os vídeos aqui no canal Firme e Propósito. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre preparação de mensagens bíblicas, ou preparação da pregação. Não vamos falar da homilética, de como pregar, mas de como preparar uma parte da preparação. E eu dou o seguinte título a essa nossa conversa: Sintetizando o texto bíblico. Por quê? Porque para você pregar, você terá que estudar o texto bíblico da pregação. Um passo importante para você compreender um texto é você extrair a ideia principal dele. Então nós vamos fazer aqui um exemplo de como extrair a ideia principal, ou não, ou melhor, fazer uma síntese, colocar aquele texto em suas palavras, fazermos uma espécie de paráfrase, pegar o texto bíblico e colocar em suas palavras. Não é interpretar, dizer o que significa, mas reproduzir o que o texto diz, de forma diferente, com as suas palavras, com a sua linguagem, tá bom? Reforçando a introdução, para preparar um sermão bíblico relevante, é necessário ter uma ideia principal dos textos bíblicos utilizados. Desta forma, um caminho é sintetizar cada versículo. Estamos avançando na preparação e ela requer entender o que será exposto. Então veja ali no início, a gente fala assim: preparar um sermão bíblico relevante. Muitas vezes, nos dias de hoje, as pessoas não têm essa preocupação em ser biblicamente relevante, biblicamente correto, mas muitas vezes apenas eloquente. Eloquente. E aqui não é o nosso objetivo com esse estudo. Não é ensinar a pessoa a falar bonito, mas é ensinar a pessoa a entender a Bíblia. Esse é o primeiro passo, a compreender a Bíblia, o que ela diz, para daí ensinar com mais qualidade. O texto bíblico utilizado será Mateus 24, 36 a 42. Depois eu vou deixar um exercício ali para você treinar, ok? Qualquer questão pode comentar no vídeo, pode mandar mensagem, que nós vamos orientando vocês na medida do possível. Então aqui está o texto delimitado. Já é interessante falar que a partir dessa preparação é possível você preparar uma pregação, a partir dessa síntese vai te ajudar muito ao pregar, vai te dar mais segurança, mais conhecimento. Então vamos aqui ao verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Então vamos transformar em nossas palavras esse texto. Jesus disse que ninguém sabe, somente o Pai, quando será exatamente aquele dia. Veja que, como dissemos, não entramos aqui em interpretação. Por que o Filho não sabe? Será que o Filho estava se esvaziando? Não entramos aqui na interpretação do texto, mas dizemos exatamente o que o texto diz. É um trabalho de observação, é um trabalho de paráfrase, como nós já falamos, e não de interpretação. O que ocorre é que já vamos direto para a interpretação. Isso antecipa as coisas, atropela, melhor dizendo, as coisas, e é importante nós entendermos o que o texto está dizendo. Próximo. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus será como nos dias de Noé. Novamente, sem interpretar, sem explicar, o próprio texto vai explicar e nós vamos parafrasear aquilo que o texto diz. Mas claro, numa pregação haverá interpretação, só que nós estamos em uma etapa anterior à interpretação. Estamos na etapa da compreensão do texto. Entender o que o texto diz para depois interpretá-lo. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas no tempo de Noé viviam suas vidas normalmente, até que veio o dilúvio, o mesmo ocorrerá na vinda de Cristo. Então observe, só disse aqui o que o texto já diz. Então por que fazer esse trabalho?
Por que fazer esse trabalho? É um trabalho de compreensão, porque para eu colocar em minhas palavras, eu tenho que entender. E isso vai me apropriando do texto, me apropriando do que diz o texto. O que diz o texto? Então, 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. A tentação da gente interpretar aqui é muito grande. E é um texto difícil de ser interpretado, né? Que precisa de muito cuidado. E vamos compreender, então, colocar o que de fato Jesus disse. Jesus falou isso. Se a minha interpretação será correta ou não, é outra questão. Mas compreender o que o texto está dizendo é possível. Alguns serão levados, outros serão deixados. Então, isso aqui Jesus falou. Alguns serão levados, outros serão deixados. É isso arrebatamento? Não é? Não é nesse momento que tratamos disso, tá? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Desta forma, Cristo diz aos discípulos para vigiarem, pois eles não sabem o dia nem a hora. Então veja que ao fazer essa paráfrase, eu atualizei, né? Jesus disse diretamente, um discurso direto. Portanto, vigiem. Eu já coloquei um discurso mais indireto. Jesus disse aos discípulos que eles deveriam vigiar. Para quê? Para eu compreender melhor o texto. Parece ser um trabalho desnecessário, porque eu já tenho ali o que o texto diz, por que colocar em minhas palavras? Porque é uma parte da compreensão do texto, de aprofundamento no que de fato diz o texto. Mas em colocar em minhas palavras o que de fato diz o texto. Por fim, vou deixar aqui um exercício para vocês treinarem, passar o texto para a palavra de vocês. Quem tiver interesse, vai ser um exercício muito interessante, isso eu te garanto. É Mateus 24, 43 a 44, que é uma continuação desse texto. Então veja, o conjunto depois vai me dar muitas ferramentas para um estudo bíblico, para uma exposição, para eu pesquisar mais esse texto. Então temos aqui 2 versículos, porém considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. E aqui ao lado, vocês fazem a síntese. Eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo esse PowerPoint, caso você queira imprimir, para fazer o exercício impresso, fique à vontade, tá bom? Nesta aula eu tentei mostrar para você um passo importante da preparação, que é você colocar em suas palavras o texto bíblico, ok? Chamei isso aqui de síntese, você pegar a ideia principal, mas um nome também, talvez que se aplicasse melhor, seria paráfrase. Existem bíblias inteiras, estudiosos que fizeram uma paráfrase da Bíblia inteira, colocando com suas palavras aquilo que o texto diz. Então é uma etapa importante da preparação da mensagem e te desafio na sua próxima pregação, tentem fazer essa atividade e você vai ver o quanto que você vai compreender. E quando chegar o momento já de você preparar os seus argumentos, você já vai ter ali muitos recursos para ser utilizado. Muito obrigado e acompanhe outros vídeos nessa playlist de preparação de mensagens bíblicas. Um abraço.